Mover, mudar, evoluir, animar, cuidar. O tempo vai se moldando no balanço dos dias, no movimento da vida que cada pessoa cultiva. Da vida que as mãos de alguns profissionais evolvem a cor, a sintonia dos passos, a semente de esperança que eles entregam a cada momento para superar obstáculos e romper limites. É energia circulando, é a vontade de vencer tomando conta, é a vida mostrando seu ritmo. E tudo isso tem a ver com aqueles que resgatam o brilho nos olhos de quem já está cansado demais e acendendo a chama do acreditar. A missão desses profissionais é sublime, pois eles desempenham um papel essencial. Eu estou falando dos fisioterapeutas, que é a profissão do nosso convidado de hoje, do Começo Conversa, que já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Lidar com a dor não é fácil. Lidar com a dor do outro é mais difícil ainda. Enfrentar as limitações físicas e as disfunções do movimento humano também não é simples. Mas é possível. Do simples gesto de escrever ao de se bater um recorde mundial, os fisioterapeutas estão presentes, ou seja, em todas as fases da vida. É através da atuação desses profissionais que existe possibilidade de recuperação e prevenção. O fisioterapeuta faz a diferença na vida das pessoas. Hoje nós estamos recebendo o filho de Maria Auxiliadora Martins Caldeira e do saudoso professor Celso Simões Caldeira. Ele é caratinguense, solteiro e tem 49 anos. É professor, coordenador do curso de fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga e também supervisor de estágio. Seus hobbies são a leitura e os estudos, não só a respeito da sua profissão, mas também sobre a origem e as diferenças no cristianismo. Ele gosta muito de esportes, mas disse que ultimamente não tem praticado com tanta frequência. Eu estou falando do professor Celso Simões Caldeira Júnior, o Celcinho. Vem para cá, Celcinho. Filho do saudoso professor Celso Simões Caldeira. Pois é. Que alegria, rapaz, te receber aqui. Nossa, e que saudade do seu pai. Satisfação a minha. Grande honra de estar aqui na presença de vocês, do programa Começo de Conversa. E falar do meu pai é uma coisa que se torna até redundante, né? Porque ele deixou uma marca muito bonita na história da educação, não só em Caratinga, mas em todo o estado de Minas Gerais. Com certeza. Então eu tenho muito orgulho de ter tido um pai, né, desse cacife, da qualidade que ele tinha no ensino e na educação. E que foi o nosso pró-reitor de ensino, né, foi professor na casa, depois criado o Centro Universitário Pró-Reitor de Ensino e foi um dos principais articuladores para chegar aqui à fisioterapia. Pois é. Que é o curso que você seguiu. Pois é, doutor Eugênio, eu vivo a história do curso de fisioterapia da UNEC, antigamente FAFISC, Faculdade de Fisioterapia de Caratinga, sendo mantido pela FUNEC, desde antes do início do curso. Porque eu vivenciei toda a história dele para escrever a respeito do curso, várias viagens que ele e o professor Antônio tiveram que fazer. A gente sabe que antigamente a criação de um curso na área de saúde era muito mais complicado, tinha muito mais exigências. Então eu me lembro das idas deles em São Paulo, Brasília, várias vezes em Belo Horizonte, consultando outras faculdades, universidades, para poder trazer para Caratinga um curso de excelência, né? E isso aconteceu no ano de 1997, quando se inaugurou o curso, quando deu a primeira turma, né? E eu digo, eu sou da primeira turma, então as pessoas então já sabem mais ou menos a minha idade. Não vou ficar falando não, mas tendo iniciado no ano de 1997 o curso, tá? Inicialmente tendo meu pai como diretor e posteriormente, como ele era pedagogo e não fisioterapeuta, né, o doutor Geraldo Rosa Nascimento assumiu como diretor do curso. E, né,
a primeira turma que a gente chamou de uma odisseia no espaço, porque a formatura nossa era em 2001, né? Então tinha aquela história do filme. Então, de 97 a 2001, antes disso eu já conheci o curso, então eu venho vivendo, né? Digo que desde 1995, quando foi iniciados os trabalhos para a criação do curso, até o dia de hoje, janeiro de 2024. Bacana. Fisioterapia está no sangue, né? Parece que sim. Parece que sim, né? Bacana Incorporou. E um curso, né, pois, que sempre foi referência, né, em Minas Gerais, nos cursos de área de saúde. Na fisioterapia, um dos cursos mais bem avaliados em Minas Gerais, né? Pois é, a instituição, né? No ano passado nós recebemos uma grande notícia de que o curso de fisioterapia de Caratinga estava entre os melhores do país, né? O segundo melhor do estado de Minas Gerais. Então, assim, isso engrandece mais ainda a qualidade do ensino, né? Engrandece mais ainda o nome da marca FUNEC, mantenedora do Centro Universitário de Caratinga, mostrando que o trabalho está sendo feito com muita qualidade e com bastante empenho, né, da instituição, dos professores, que eu gosto de ressaltar sempre. Todos os professores são ex-alunos do curso de fisioterapia, eles formaram na casa e continuam conosco, né, dando a sua capacidade, o seu potencial, né, de ensino que eles têm, né, dentro das salas de aula, nos campos de estágio, no Hospital Cazu. Então, o mérito, né, da grandiosidade do curso de fisioterapia também por conta do trabalho que é feito pelos professores, profissionais, fisioterapeutas que trabalham na instituição e no Hospital Cazu. Eu acho interessante, porque a fisioterapia, a faculdade de fisioterapia aqui na região, ela ajudou a fazer aqui o que as outras faculdades de fisioterapia acho que fizeram para o Brasil afora, que é fazer conhecida a fisioterapia, que é uma necessidade que as pessoas sempre tiveram. Claro. Porque fica parecendo assim, ninguém precisava de fisioterapia. Claro, precisava, não faziam, né? Mas ficava com o braço torto, com a perna mais curta, cheio de problema aí, o pessoal sem andar, né? Eu me lembro, por exemplo, que em 77 eu tive passei por um acidente de carro, estava com outras pessoas, um dia de formação da igreja, o carro teve um acidente e todo mundo se machucou, eu quebrei o húmero. E foi um período muito complicado, eu tive que ficar em Belo Horizonte mais do que o necessário depois da cirurgia, por conta de fisioterapia. Porque aqui o pessoal nem sabia direito o que é fisioterapia. O interior mal sabia, né? Mal sabia o que era. Então, assim, tive que ficar quase 3 meses em Belo Horizonte para poder fazer fisioterapia. E hoje a fisioterapia está aí para todo lado, né? Acessível, né, Celcinho, para todo mundo. E a acessibilidade ao tratamento fisioterapêutico foi dado desde o início, né, do curso em Caratinga para toda a população de Caratinga e região. Nós, né, vimos que realmente tinha uma carência muito grande dessa profissão aqui no interior. Na verdade, a fisioterapia, o curso de fisioterapia é uma área nova, relativamente nova, pouco mais de 50 anos. Então, provavelmente, na época, quando o senhor teve problema de lesão, o senhor foi tratado por um fisiatra, que era um médico que atuava como fisioterapeuta. Daí, né, o país foi vendo a necessidade de que houvesse profissionais próprios na área para poder tratar não somente fratura, dor de joelho, dor na coluna, mas diversas áreas na qual hoje o fisioterapeuta está inserido, né? Cito algumas delas, como a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia reumatológica, respiratória, cardiovascular, UTI, oncológica, dermatofuncional. Então, assim, a gente praticamente está em todas as áreas médicas atuando no intuito da reabilitação dos nossos pacientes. Então, foi bom você falar sobre isso, porque o pessoal existe um equívoco, né, por parte de algumas pessoas sobre compreender a fisioterapia, né? Então, quando falei fisioterapia, é só ficar lá fazendo exercício com a perna, né, deixando para lá e para cá, né? Mas essa fisioterapia tem uma abrangência muito grande, né? Quando você fala em fisioterapia respiratória, a gente lembra lá do Covid, né? Pois é. Como que foi importante isso, né?
hoje o hospital não vive sem o fisioterapeuta. E na época da Covid, né, apesar de tanta tristeza, isso mostrou a qualidade e a capacidade, a necessidade de fazer a reabilitação respiratória ou cardiovascular, cardiorrespiratória em âmbito hospitalar, né? Realmente o paciente, quando ele é internado, ele deve passar por avaliação fisioterapêutica, seja qual for a lesão, patologia, doença que ele tem, porque o fisioterapeuta já tem que trabalhar ali com as mobilizações, com o intuito de acelerar a recuperação desse paciente. No caso do Covid, o fisioterapeuta ele tem a responsabilidade de controlar o monitor, né? A respiração, quantidade de oxigênio, observa a saturação. Isso quem controla é o fisioterapeuta? O fisioterapeuta tem essa habilidade, tem essa autonomia para realizar esse tipo de atividade. E a gente viu a crescente necessidade do fisioterapeuta, que expandiu muito a partir do Covid, né? As turmas no curso de fisioterapia, inclusive, aumentaram mais ainda por uma tristeza mundial, uma catástrofe, mas que mostrou a necessidade do fisioterapeuta em âmbito total, né, para a qualidade de vida dos pacientes. É até interessante, né, porque quando a gente fala você falando do Covid e fisioterapia respiratória, eu me lembrei uma coisa interessante, que a Covid, ela trouxe mais visibilidade também para algumas profissões, né, para algumas necessidades. A gente sabe que o médico, por exemplo, ele já tem um reconhecimento. O médico já é reconhecido em qualquer momento, com ou sem pandemia. É referência, né? É referência, ele que está ali. Mas a pandemia veio mostrar para nós como que um enfermeiro é importante. Sim, né? Foi muito. Uma coisa interessante. E como que um fisioterapeuta é importante. Pois não daria para trabalhar de forma isolada na pandemia se não houvesse a colaboração entre médico, enfermeiro, fisioterapeutas, outros profissionais de saúde, como farmacêuticos, nutricionistas. Então, assim, não existe mais aquela função de um só fazer o tratamento de um paciente. Então, uma equipe foi necessária, é necessário para a reabilitação dos pacientes. Nós estamos falando aí de uma equipe multiprofissional, né? Sim, uma equipe multiprofissional. Nós estamos terminando no primeiro bloco, quero voltar no segundo, já quero voltar falando sobre isso, sobre a importância da existência dessa equipe multiprofissional, né? Como que um profissional interage com o outro. E você não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, estamos falando aqui com o professor do curso de fisioterapia, coordenador do curso, supervisor de estágio, Celso Simões Caldeira Júnior. É já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa, recebendo aqui o professor, coordenador do curso de fisioterapia do NEC, professor Celso Simões Caldeira Júnior, Celcinho. Celcinho. Vulgo, né? Vulgo Celcinho. Todo mundo na cidade me conhece mais por Celcinho do que por Celso Simões Caldeira Júnior. Bacana. Nós estávamos falando da equipe multiprofissional, né, o multidisciplinar, né? Sim. Como é que funciona isso? Quer dizer, cada um tem o seu papel, essa equipe se encontra. Como é que foi isso na pandemia, por exemplo? O médico, ele chega e faz o papel dele, sai e vem o outro para fazer. Vocês se reúnem? Como é que funciona uma equipe multiprofissional? Na verdade, a equipe multidisciplinar, ela precisa funcionar em conjunto, né? Uma fala diferente de outro, isso pode trazer consequências para o tratamento de algum paciente. Então, né, dentro do âmbito hospitalar, aqui na instituição, a gente sabe que houveram muitas reuniões, né, para que cada profissional falasse, né, uma língua que fosse correspondente ao conjunto de profissionais que trabalhavam juntos. Então, o médico tendo a sua responsabilidade com o paciente, ele também informava para toda a equipe, né, o que vinha acontecendo, assim como os outros profissionais também trabalhavam em conjunto um com os outros, né? Médico com fisioterapeuta, enfermeiro, os auxiliares na enfermagem, os técnicos, né? Bem como também as informações para a farmácia, então os farmacêuticos também muito em evidência, assim como também a nutrição. E são cursos, todos eles, me falhou a memória aqui, da psicologia. O quanto foi importante também a psicologia, tanto para a união do trabalho em equipe dos profissionais de saúde, como a atenção aos pacientes e familiares. Né, daqueles que estavam passando por situações na Covid. Né? Então, assim, o trabalho ele precisa ser bem equilibrado para poder
ter um funcionamento em grupo, tá? Que consiga trazer um equilíbrio melhor no tratamento dos pacientes. E o interessante é que o paciente, depois de ter alta do hospital, o paciente ficou internado muito tempo, o paciente foi entubado muito tempo, a gente sabe que sai de lá com uma série de sequelas. Sim. E como que a fisioterapia foi importante nisso, né? Nesse pós-alta hospitalar, né? Claro, o tratamento fisioterapêutico ele não poderia parar, né, somente no hospital. Houveram casos muito graves de pacientes que se recuperaram, que precisavam dar sequência ao tratamento fisioterapêutico, né? A melhora da função pulmonar, cardiovascular, função motora, né? Muitos deles ficaram muito tempo acamados. Né? Então, assim, tem dificuldade até para andar, né? Sim, perde massa muscular, né? Perde a capacidade motora, a capacidade de absorver o oxigênio para ser distribuído para o organismo. Então, o coração, o pulmão, o corpo como um todo, precisava de reequilibrar a função respiratória, né, a função aeróbica, anaeróbica, a resistência que o paciente necessitava novamente para seguir a sua vida. Então, a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico, a reabilitação, ele foi muito além do hospital, né? Muitos em tratamento domiciliar, outros nas clínicas da cidade, também nas clínicas do nosso curso de fisioterapia. A gente viu com muito sucesso como foi a evolução desses pacientes. Até hoje, alguns pacientes mantêm-se em tratamento por sequelas do Covid, né? Por dor corporal ou dificuldade respiratória ainda. Então, assim, mostra-se importante a continuação do tratamento fisioterapêutico. Você falou aí das várias possibilidades, né, de atuação do fisioterapeuta. A gente poderia dizer que a fisioterapia, o curso de fisioterapia é um curso que tem muitas possibilidades profissionais? Demais. Podemos trabalhar em diversas áreas, né? Falamos aqui do hospital e temos como carro-chefe, desde o passado se falava muito na reabilitação das fraturas, das dores, né? E o carro-chefe sendo a fisioterapia ortopédica e traumatológica. Portanto, não para só aí. Tá? A gente tem aí várias áreas de atuação, desde a neonatal até a fase da idade dos idosos, né? Então, a gente permeia aí por todas as áreas de tratamento, reumatologia, cardiovascular, oncologia, né? O fisioterapeuta trabalha na reabilitação dos pacientes oncológicos. Temos também aí atuação no esporte, tá? Então, a fisioterapia também é muito evidenciada mundo afora, através da mídia, por conta dos fisioterapeutas que trabalham na reabilitação de atletas. Tá? A gente sempre, quando vê aí algum atleta famoso que teve uma lesão, a mídia está falando a respeito da recuperação, da necessidade do tratamento fisioterapêutico. Né? Então, assim, dentro dos clubes, vou falar do futebol, hoje não fica sem fisioterapeuta. Hoje até os fisioterapeutas já estão entrando em campo junto com o médico para fazer os primeiros atendimentos. No tênis, né, já há muitos anos, quem é o profissional de primeiro contato é o fisioterapeuta. Ele é que faz a avaliação do atleta em quadra, com a lesão que ele apresentou. Muitas vezes o tratamento é feito na quadra mesmo, tá? Dá-se um tempo para o atleta recuperar. Se necessário, aí sim, encaminhar o médico para fazer a sua avaliação. Mas a importância nossa hoje aí, nas áreas de saúde é imensa, né? Nunca trabalhando sozinho, né? Sempre tendo respaldo de outros profissionais para nos dar suporte, encaminhar se for necessário. Portanto, né, de área em área, tá? A gente está trabalhando aí, ó, a pediatria, né? A gente tem aqui na instituição a doutora Michele Couto, com uma clínica espetacular aí na cidade, onde nossos alunos fazem estágio também, né? Que faz a reabilitação das lesões cerebrovasculares que as crianças podem apresentar, né? Então, a partir desde o nascimento e até a vida do idoso, né? O fisioterapeuta ele trabalha na recuperação, reabilitação e manutenção da qualidade de vida, porque muitas vezes a gente pensa que lesionou, vai para a fisioterapia. Não, muitas vezes é importante que haja o quê? Um tratamento prévio, uma prevenção para que a pessoa possa evitar alguma patologia. No caso do idoso, então,
muito comum, né? Porque sobre questão de postura, sobre questão do banho, como agachar, questão da barra. Sim, o risco de quedas, o risco de né? queda. Então a gente trabalha nesse intuito também da prevenção, né? Então o idoso ele deveria, né, sempre estar com um fisioterapeuta em orientação, em tratamento, para que melhore a condição funcional dele, ganho de massa muscular que vai se perdendo, né, ao longo da vida. E isso dificulta mais os movimentos do idoso, ele se torna mais lentificado. Por isso mesmo há muitas vezes o risco de quedas. Também pela audição, visão. Então, são coisas que o fisioterapeuta pode e deve trabalhar com o idoso para prevenir situações que podem se tornar mais emergentes, né? Bacana. Nós estamos falando sobre as áreas, né, de atualização da fisioterapia. Eu queria falar sobre algumas técnicas. Sim. Eu estou com a anotação aqui, eu queria ver a diferença sobre elas aqui. Essa que tem um efeito analgésico, outra com efeito anti-inflamatório. Tem isso na fisioterapia? Sim, tem. E a fortalecimento muscular, tudo bem, essa já se imaginava. O que seria isso? Uma técnica com efeito analgésico, outra com efeito anti-inflamatório? Bom, na fisioterapia a gente tem diversos recursos para trabalhar tanto a dor quanto o processo inflamatório. Então, assim, muitas vezes existe a dor, mas com baixo nível de lesão tecidual no que concerne a inflamação. Outras vezes a dor vem acompanhada da inflamação. Porque a dor ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Né? Geralmente em um quadro agudo vem-se acompanhado do processo inflamatório, às vezes até intenso. Já quando a doença se torna crônica, existe ali o que nós dizemos de uma dor sem, não vou aprofundar muito, mas que não há necessariamente acompanhamento de processo inflamatório, e sim de substâncias causadoras de dor por causa da cronicidade da patologia. Entendi. Né? Então, por exemplo, a gente pega um exemplo de uma patologia, a tendinopatia, que as pessoas conhecem mais por tendinite. Quando essa tendinopatia vai evoluindo, né, e muitas vezes a dor aparece quando ela já se torna crônica. Então, alguns estudos, inclusive, mostram que poucas são as células inflamatórias que estão em uma tendinopatia, né? Ou seja, virou uma tendinose. Então, a tendinite, significado uma coisa nova, aguda, né? Inflamatório. A tendinose nos remete ao quê? A uma coisa antiga, né? Artrose. Muitas vezes as pessoas falam, artrose é doença de idoso, né? Então, quando se torna uma tendinose, essas tendinopatias em sequência quase não tem processo inflamatório, e sim substâncias causadoras de dor. Muito bem. Terminamos o segundo bloco, vamos passar para o último bloco. Eu quero voltar sobre essa nova perspectiva que a fisioterapia abre, que é o do trabalho na PAC. Sim, ótimo. Junto aos apenados. Eu queria que você falasse sobre isso e o que você está esperando aí desse trabalho. Você não sai daí, rápido intervalo. Já já nós voltamos mais com Celcinho. Já já. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com o professor, coordenador do curso de fisioterapia do NEC, supervisor de estágio, Celso Simões Caldeira Júnior, Celcinho. Celcinho, a PAC, vamos lá. Eu achei muito interessante essa ideia da fisioterapia para a PAC. Parece que a FUNEC já tem um convênio com eles, que já participa lá a nutrição, né? Medicina, odontologia. Estava voltando à fisioterapia, né? Fisioterapia. E realmente eles não poderiam ficar sem sem a fisioterapia estando ali presente, né? São pessoas que estão ali no intuito de se recuperar, né, das situações que eles viveram, né? Então estão ali e muitas vezes ficam muito ociosos, né? Parados, né? Então a fisioterapia pode entrar ali vai entrar, né, como uma questão de prevenção e cuidados de alguma patologia que ele pode apresentar. Na PAC, né, ao contrário do presídio. Sim. Lá eles participam de oficinas, né? Então assim, lá você tem cozinheiro, você tem o cara que faz o tijolo, o cara que está cuidando de horta, quer dizer, tem toda a questão de ergonomia também, né? Sim, aí a questão postural, a questão do esforço que ele está sendo
sobrecarregando o organismo. Então a gente precisa cuidar também dessa situação, né? O que o senhor disse aí mesmo, a ergonomia funcional, como que ele está fazendo o trabalho, se ele está bem, os ambientes da APAC está adequado para que ele possa fazer o trabalho do tijolo, na cozinha. Então a gente também trabalha com esse intuito de melhorar o ambiente para a atividade que é exercida ali dentro. Bacana. Né? Tem duas questões que me chamam a atenção na fisioterapia. No curso de fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga. Sim. Primeiro, a questão da quantidade de docentes formados na própria faculdade que atua aqui. Eu acho isso bacana demais, porque estudaram numa das melhores escolas que nós temos de fisioterapia no país e resolveram aplicar tudo que aprenderam junto com outros alunos, né? Sim. Bacana isso. Eu havia dito anteriormente, né? Muitos dos fisioterapeutas que formaram aqui conosco, né? No nosso curso, mantiveram-se ainda dentro da instituição. Muitos como os professores e outros tantos trabalhando em outras áreas da fisioterapia que a instituição oferece. No próprio hospital? No Hospital Cazu nós temos vários fisioterapeutas, a maioria deles ex-alunos também, né? Que a gente pode contar como preceptores de estágio, né? Tendo lá também como referência na coordenação do hospital a Vanessa de Souza Moreira, mais a Juliana, que dispensa comentários também, né? Pessoa Juliana, sensacional, que eu devo muita gratidão a ela, porque eu aprendi muita coisa com ela. Que foi coordenadora do curso de fisioterapia. Antes de mim, eu vinha sempre ao lado dela e aprendendo as coisas. Você pegou uma coisa difícil para dar conta, hein? Que é substituir a Juliana. Como é difícil, né? Mas vai dando certo, graças a Deus. Juliana é uma referência, né, Celso? Demais da conta. É a maior referência, talvez, na nossa região, né? Como coordenadora, como delegada do CREFITO. Né? Então, doutora na área, tem doutorado. Pois doutorado, publicação de artigos em revistas internacionais, apresentação em congressos também. Então a Juliana, ela foi, para mim, assim, a responsável para eu poder assumir o lugar dela, né, que não é fácil. Né? Ela esteve até fora da instituição, mas está novamente conosco aí. E é uma pessoa uma das minhas grandes amigas que eu tenho. Bacana demais. Então foi muito importante para mim. Você falou aí na Juliana em publicações em revistas científicas. Eu me lembrei que a minha segunda pergunta era essa, era sobre o que me chama a atenção, não é nem pergunta, é um comentário, é ver como que os nossos alunos publicam, né? Sim, o curso de fisioterapia... com participação em congressos e trabalhos internacionais, fiquei impressionado. Sim, o curso de fisioterapia está em evidência, né? Nossos alunos estão aí publicando artigos, livros. Estamos aí para finalizar o 4º livro, né, feito pelos alunos do curso de fisioterapia e orientados pelos nossos professores. Já vem mais livros aí, mais ideias de livros para serem publicados. Então a gente não para. E mantendo aí um grupo de pesquisa, né, que é coordenado pela professora Juliana, a gente viu resultados muito rápidos, né? Com publicação em revistas, com publicação em Congresso Internacional de Terapia do Sono, tá? Esse ano vamos dar continuidade à pesquisa, querendo incrementar também as pesquisas na área de ortopedia e traumatologia. Então eu vejo que os nossos alunos estão muito bem capacitados e influentes na instituição, influentes na população da nossa região, das cidades dele, no estado, enfim, do nosso país. Então não é o curso de fisioterapia de Caratinga, ele é conhecido fora do Brasil, fora de Minas Gerais. É uma referência mesmo. Referência muito boa. E você é uma referência em fisioterapia também. Sim. E com certeza. Eu mesmo já tive a experiência de ter uma dor aqui sanada lá com o trabalho seu lá com as agulhas. Como é que chama aquele processo? Aquela técnica que eu apliquei no senhor foi o dry needling, né, que a gente chama de agulhamento a seco. É uma das diversas técnicas, das várias técnicas que o fisioterapeuta tem como arsenal no tratamento do paciente. Esse agulhamento a seco, a gente usa as agulhas da acupuntura, inclusive a acupuntura também faz parte das técnicas que o fisioterapeuta pode aplicar, só que o dry needling só tem de igual com a acupuntura o quê?
as agulhas, né? É uma técnica de mobilização, manipulação de tecidos moles, né? Muito bem. No intuito de trabalhar o processo inflamatório, a dor, liberar a musculatura, oxigenar o tecido para melhorar uma condição que o paciente pode estar apresentando, né? Então a gente consegue ele trabalhar dentro do músculo, tá? E tecidos adjacentes, como tendões, ligamentos, o intuito de harmonizar aquela estrutura que, porventura, naquele momento está com processo de dor, processo inflamatório, levando ao relaxamento da musculatura, sua oxigenação, e temos bons resultados com a técnica. Lembrando que não existe na fisioterapia uma técnica que é suficiente para tratar da cabeça aos pés. Mas o dry needling, ele é um bom recurso que a gente utiliza na reabilitação. Algumas doenças a gente sabe que elas, às vezes, elas nem existem de fato, elas estão na cabeça, algumas dores também, né? Na medicina a gente sabe que tem um remédio placebo, aquele remédio vai dar um placebozinho para ele que ele vai sarar, tomar o remédio. Na fisioterapia tem um atendimento placebo, não? Não é bem um atendimento placebo, mas muitas vezes a gente tem que tentar desmistificar do paciente o medo que ele tem. Tá? Talvez a dor que ele pode estar apresentando é de ordem emocional ou medo de alguma coisa. Muitas vezes no tratamento fisioterapêutico a gente vai tratar o paciente, ele relata que está sentindo dor, a gente tem que tentar tirar o foco do paciente daquela dor para poder usar dos diversos recursos que a gente utiliza. Então, né, nesse caso do placebo, né, na verdade é tentar mascarar o paciente para um tratamento que precisa realizar. Daí a gente pode usar recursos eletrofísicos, recursos manuais, fortalecimento, propriocepção, que trabalha muito a coordenação, controle e equilíbrio do organismo. Então, assim, agora existem técnicas... É uma preparação para tratar o que de fato precisa ser tratado necessário. E que o paciente está com medo de mexer ali. Mas existem alguns recursos que hoje na fisioterapia tem baixa evidência científica e que é muito utilizado por fisioterapeutas. Por exemplo, as ventosas, né? Há pouco tempo eu até publiquei uma das minhas redes sociais mostrando que as ventosas não têm aquele efeito que as pessoas esperam ter. Nesse caso, seria um tipo de placebo. E se houver tratamento, e se tem resposta, precisa ainda de artigos que comprovam a eficácia da técnica, porque a evidência delas são baixas. E o fisioterapeuta não vive sem ciência, sem pesquisa. Então, até uma dica aí para quem trabalha com a ventosa, de que se está tendo resultados somente com o uso delas, que anote esses resultados, pesquise, escreva, publique um artigo para mostrar se ela está tendo eficácia ou se é somente um placebo. Bacana. Celcinho, infelizmente nosso tempo acabou. Conversa sensacional, muito bom te receber aqui. Bate-papo fantástico, agradável, leve. Eu tenho certeza que telespectador, internauta, todos gostaram. E você tem um minuto aqui para as suas considerações, mas se dirigir àquela câmera ali, deixar o seu recado ali para os internautas, telespectadores, é com você. Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, tá, doutor Eugênio? É uma honra poder falar para o senhor aqui. O senhor é meu amigo de muitos anos também, aí, companheiro do meu pai. Ele gostava muito do senhor, tinha um carinho especial, um carinho muito grande pelo senhor. Eu era fã dele. Eu sei disso. E ele também era, né? Conversava muito a respeito do senhor. Então, assim, é uma gratidão imensa de eu poder estar aqui falando do curso de fisioterapia, tá? E quero deixar um recado aí para vocês, né? Alunos que estão saindo do ensino médio, né? Que se interessarem pelo curso de fisioterapia, o nosso curso da UNEC, ele está aí com portas abertas para vocês se ingressarem, estudar conosco, né? E se tornar um grande profissional no futuro, né, um fisioterapeuta. Lembrando que a instituição dá todo o suporte necessário para os alunos estudarem e muitas vezes, quem sabe, até continuar na casa trabalhando conosco. Então eu estou aqui muito feliz, também convido a outras pessoas, as demais pessoas, a conhecerem de verdade a fisioterapia. E aqueles que precisarem de tratamento, as portas da instituição estão abertas aí para avaliação, prevenção e tratamento das patologias. Então, a minha dica que eu digo o que eu deixo como dica final é que a fisioterapia
ela é extremamente importante na reabilitação e trazer qualidade de vida para toda a população. Bacana, Zalcin. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.